E aí, brasileiros designers? Bom, nesse vídeo eu quero conversar um pouco com vocês sobre projetos muito grandes, tá? Projetos muito grandes são projetos aí de 200 a 100, 10 milhões de reais. Vai, vamos colocar assim. Existem projetos de 100 milhões, existem, mas não vamos falar sobre eles aqui. O que eu quero falar sobre isso hoje é: talvez você não queira fechar projetos de 200 mil reais, 250 mil ou meio milhão de reais. Vamos pegar projetos de meio milhão de reais para a conta ficar simples, né? Quando você fala com um designer ou um profissional criativo no geral sobre projetos grandes assim, né? Vou fechar um cliente que vai me pagar 500 mil reais. A reação das pessoas no geral é: caraca, que incrível, que maravilha, que delícia, né? Pô, eu vou receber um Pix de 500 mil reais agora para poder resolver um problema de comunicação. E todo mundo fica extremamente animado, fica extremamente feliz. É motivo de comemoração, é claro, né? Não é uma coisa de se jogar fora. Mas existe um lado obscuro por trás desses fechamentos e um planejamento muito difícil e que eu quero elaborar um pouco mais para que no final desse vídeo você veja se faz sentido para você buscar esse tipo de coisa. Agora em janeiro de 2026, muita gente faz o seu planejamento anual, muita gente faz a sua lista de tarefas e de desejos. Inclusive eu dei um workshop sobre isso, se você quiser ter acesso a esse workshop, está aqui dentro do Comercial Criativo, é o primeiro link da descrição. É um workshop ensinando você a planejar o seu 2026 da forma certa e, claro, dando a ênfase no processo comercial, que é o que a gente fala sobre aqui nesse canal, né? Processo comercial para designers, processo comercial para criativos. E dentro dessa lista de 2026, geralmente você tem esse tópico de fechar um projeto muito caro, né? Ou bater 2 milhões de faturamento. Ou pegar menos projetos, mas cobrar mais caro por projeto. E muitas vezes isso se conecta com a ideia de que você precisa fechar projetos muito caros, projetos de 250, enfim, 500, até 10 milhões de reais. Vamos trabalhar com 500 mil, tá? Para ficar mais fácil e até um pouco mais tangível também. Projetos de 500 mil, no geral, eles não têm um processo comercial muito tradicional. Por quê? Olha, para você ter uma empresa que vai investir 500 mil em comunicação, ela tem que ser uma empresa grande. E não só isso, ela tem que ser uma empresa grande e que consiga medir que o investimento que ela fez em comunicação está dando resultado. Ou seja, se essa empresa ela não é capaz de saber se ela vai botar 500 mil num projeto e se ela vai ter resultado ou não com isso, ela não vai comprar esse produto. Isso é uma coisa que foge do seu controle. Da mesma maneira, ela tem que ter esse orçamento, ela tem que ter os produtos, ela tem que ter processo, ela tem que ter todo um planejamento para poder fazer essa compra. São empresas de um perfil maior. Essas empresas, elas não costumam adquirir serviços da forma que uma pessoa normal adquire serviços. Então, se você quer um encanador, você vai lá no Google e você pesquisa encanadores na minha região. Se você quer designer, você faz a mesma coisa, você joga lá no Google. Designer nutricionista, designer não sei o que, designer que faça capa de álbum, designer que faça sinalização de rodovia. Você joga lá e você consegue encontrar algum contato, você consegue encontrar alguém, principalmente no SEO. Hoje o pessoal usa muito o ChatGPT também para ranquear nas pesquisas, tá? É uma coisa que está bastante em alta agora, tem muita gente descobrindo serviços, prestadores de serviço pelo ChatGPT. Isso inclusive pode ser um dos mercados que você, uma das fontes de aquisição que você pode acessar e descobrir como ranquear melhor no ChatGPT. Enfim, nós meros mortais a gente compra as coisas dessa forma. Esses projetos muito caros, de 200, 300, 400, até muito mais que isso, até 10 milhões, para você comprar isso, para você ter esse, digamos assim, esse objetivo de adquirir isso, para você achar essa pessoa, demora muito. Você precisa conhecer um amigo de alguém e geralmente isso é dentro de uma rede meio difícil de mapear de networking. Então o cara faz beach tênis num lugar, ele conhece outra pessoa
a partir dessa pessoa que ele conhece, que é um gestor. Esse gestor recentemente passou por um processo de rebranding e ele descobriu que o branding ele tem um impacto muito grande na área dele e ele indica para outro cara, só que esse outro cara não é dono da empresa, ele é um funcionário, então ele tem que trazer isso para o chefe dele de um outro jeito e ele tem que ter moral com o chefe dele, então ele tem que ser uma pessoa boa. É uma rede muito complexa de projetos, é uma rede muito complexa de indicação. E para você, criativo, receber uma indicação dessa, para você ter a oportunidade de fazer uma venda dessas, você precisa frequentar os meios certos. Você precisa ter uma marca pessoal muito forte, coisa que a gente já falou aqui nesse canal em outros conteúdos. Você precisa ter um processo de projeto consolidado. Você precisa ter case, você precisa ter funcionários, você precisa ter alguma estrutura. Você não pode ser um iniciante, não um mercado que você vai lá e acessa no primeiro ano, no segundo, terceiro, no quinto ano de mercado que você está. É uma coisa mais difícil de acessar, você tem que ficar ali mais tempo. Então, assim, é um BO. E quando você consegue achar um contato desse, um lead desse, você tem que ter a consciência de que você não vai fechar todos os leads que vêm, mesmo que seja por indicação. Ou seja, esse tipo de contato que está interessado em comprar um projeto de comunicação de R$500 mil, esse tipo de contato, ele nem sempre vai fechar. A taxa de fechamento dele, ela talvez seja até um pouco maior do que projetos menores, porque você tem menos clientes, esses clientes valorizam você muito mais, tem um nível de consciência maior, mas não necessariamente eles estão quentes, que é um dos principais motivos para a compra, é qualificação e aquecimento. Então, você vai ter no ano talvez umas 10 ou 12 pessoas que vão se interessar por esse serviço, que vão ser leads que realmente estão dispostos a ir lá e comprar. Então, 12 pessoas no ano, 12 leads novos por ano, 12 oportunidades de fazer novas vendas por ano de um projeto de R$500 mil. Só que dessas 12, você não vai fechar as 12. Você talvez feche 4, o que é uma taxa muito boa ainda, de 33%. Então, isso é 33%, né? Porque são 4 projetos, são 12 leads, 1 por mês, são 4 projetos que você vai fechar. Os outros 8 leads que você teria, você vai perder, certo? Eles não vão fechar com você, eles não vão comprar, eles vão deixar para uma outra oportunidade, eles vão passar para a próxima. Dobra e passa para o próximo, né? Então, você vai ter 12 oportunidades de vender, você vai ter 4 vendas. Você vai ter 4 vendas de R$500 mil. Ou seja, você fecha o ano num faturamento de R$2 milhões, o que é um faturamento muito bom, muito sólido, para uma empresa de comunicação, especialmente uma empresa de comunicação que não é gigantesca, né? Uma franqueada tipo a V4 ou, sei lá, um estúdio imenso tipo a Pentagram, sabe? Enfim. Só que, se você pensa nesse planejamento, é legal, mas na prática é muito difícil, porque você tem um fluxo onde você tem um projeto fechado a cada 3 meses. São 4 projetos no ano. Então, a cada 3 meses, você vai ter um novo projeto. Ou seja, no final do dia, você não está ganhando R$2 milhões ano. Você está ganhando, deixa eu fazer essa conta aqui. Você está ganhando 2 milhões sobre 12. Você está ganhando 166 mil por mês. Ah, João, mas isso é muito bom, não dá para reclamar. Só que você tem que considerar que um projeto de R$500 mil, ele tem muitos custos também. Só na emissão da nota fiscal, aí você vai ter 10% de 2 milhões, ou seja, você vai ter que pagar pelo menos 200 mil de imposto. Esses 200 mil de imposto que você vai pagar vão requerir, né, você vai precisar da nota e tal, vai requerir um contador. Você vai precisar ter um advogado para as questões contratuais, projetos de 500k, eles são projetos bem personalizados, bem específicos, e vai ter um back and forth, né, que o pessoal fala de termos, né? Então, eu vou te entregar esse projeto em X data, mas até Y data eu tenho que ter tal coisa, a forma de pagamento vai ser desse jeito, e aí se der alguma merda eu preciso dessa garantia. Então, você precisa ter times jurídicos conversando com as duas empresas, né? Entre as duas empresas. Da mesma maneira, você vai precisar pagar o seu Prolabore e você vai precisar pagar as pessoas que vão trabalhar com você nesse projeto. Então, você vai pagar não só o diretor de criação, mas você vai pagar também o motion designer que você teve que contratar para fazer uma parte específica do projeto. Você teve que comprar um pacote específico de mockups e de elementos de criação para você utilizar mais. Você teve que pagar
Enfim, vai colocando custo sobre custo aí, né? Um gestor de projetos, um CS, às vezes você tem um time de vendas, né? Ou alguma coisa semelhante. E você tem um custo muito alto próprio. Por quê? Você, para fechar esse projeto de 500 mil, você tem que frequentar determinados lugares. Você tem que estar aqui em Alphaville, você tem que estar, sei lá, na Elite lá do Rio de Janeiro, sei lá onde é, não sei se é Copacabana, onde é que é. Né? Você tem que estar na Faria Lima, você tem que estar nesses lugares onde você tem acesso a essas pessoas. Eu não digo só acesso no sentido de você estar nos prédios comerciais, de você estar, sei lá, entendeu? Num shopping, alguma coisa assim, mas os lugares de convivência. Né? Então, por exemplo, aqui no escritório a gente tem uma academia de jiu-jitsu aqui embaixo. É só descer o elevador e você está basicamente na academia. Cara, o Bruno Perini treina lá. Então, esse é um dos exemplos. Né? Você pode, só em frequentar esses lugares, você está treinando com o cara, do nada, pum, troca ideia, não sei o que, cara, me passa o WhatsApp. Pronto, você não precisa falar com a empresa do Bruno Perini, você não precisa falar com a gestora, você não precisa falar com ninguém, você falou direto com o cara no tatame, segunda-feira, às 7 horas da manhã. Você entendeu? Você estar nos lugares certos. E você vai gastar bastante, cara, com algumas roupas, relógio, sei lá, coisas relacionadas à sua aparência. Claro que você não precisa se tornar o Ken, né, da Barbie. Você também não precisa se tornar a Barbie. Mas, cara, algum investimento você tem que fazer nisso. Isso tem que estar dentro dessa conta, porque isso é uma espécie de ativo de empresa. Né? O carro que você dirige, acessar esses círculos das classes mais altas é mais difícil. E você tem que estar disposto também, cara, a fazer uma espécie de... Você tem que abaixar um pouco o nível, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Tem algumas gírias, tem alguns trejeitos, algumas coisas que você vai ter que imitar se você quiser se conectar com essas pessoas, certo? Porque quem tem dinheiro se comporta de um determinado jeito. E se você não está dentro dessa mesma lógica, eles não vão ver você como um igual, sabe? E aí vai ser mais difícil de você fechar. Então, esses círculos, eles são muito fechados, eles são muito difíceis de você entrar e a recompensa de você estar ali dentro é alta, mas o custo é muito alto também. Fora que o custo de vida, obviamente, que você vai ter fazendo isso também é muito alto, né? Como a gente falou. Então, muita gente não está disposta a isso. Muita gente, você vira para alguém e fala assim, cara, você está disposto a pegar o teu carro todo dia, dirigir 1h30, 2 horas, ficar no trânsito, para você ter acesso a essas pessoas? Pagar combustível, pagar custo de manutenção do carro, essas coisas, para fazer isso? A maior parte das pessoas talvez nem queira. A maior parte das pessoas talvez não veja nem sentido em fazer uma conta dessa. A maior parte das pessoas quer trabalhar de casa, não quer ter muito acesso, né, a esses outros meios. A maior parte das pessoas quer falar com outros designers o tempo inteiro, gosta de ficar nos meios de criação, gosta de falar, né, de ideias e de projetos, não tanto de resolução de problemas. Então, quando esse cara dá esse passo, ele tem que considerar tudo isso. Não só fechei um projeto de 500k. Então, esse vídeo ele é uma espécie de tentativa de eu abrir os seus olhos para fazer você querer as coisas que você de fato quer. Porque talvez você não queira projetos de 500 mil. E não necessariamente, isso é um baita insight. Talvez você não queira projetos de 500 mil e você tenha mais lucro do que quem quer. Não necessariamente projetos mais caros significam que você vai ter mais lucro, certo? Se você tiver um projeto de 500k e você tiver 400k de gasto, você tem 100k de lucro. Se você tiver agora, sei lá, 5 projetos de 50k, 200k, talvez você tenha, sei lá, 80k de gasto. O resto você põe no seu bolso. Então não é necessariamente um projeto mais caro, é um projeto mais lucrativo. Tá? Você tem que ter essa noção. Tem empresas que vendem design a R$500 que são lucrativas. Tá? São agências que atendem milhares de clientes, né? Fazendo entregas pequenas, daquele jeito e tal. Mas, cara, cobra R$500 de 10 mil clientes, porra, você tem um recorrente mensal muito bom. Dá para trabalhar com isso. Então, tem agências que ganham muito dinheiro, que tem muito lucro nesse formato. É mais, sei lá, é um tipo de negócio diferente. Mas não necessariamente mais projetos significa mais lucro. No geral,
Mas projetos mais caros, você tem valores maiores, o que te permite tomar maiores prejuízos e ainda assim ter lucro. Ou seja, você tem mais margem para poder trabalhar. Você tem um espaço maior ali, a quadra é maior na hora de você jogar o jogo, certo? Então é difícil você sair da quadra, é mais difícil. E aí tem a questão psicológica, que eu acho que é um dos fatores mais importantes. Se você vai pegar projetos de 500k, você vai ser um estúdio boutique, você precisa lembrar do seguinte, cara, eu só vou pegar 4 projetos no ano. Ou seja, eu não posso fechar um projeto de 300 mil. Eu tenho que fechar pelo menos um de 500 para bater o meu planejamento anual e faturar 2 milhões. Então eu não posso vender nada menos de 500k. O que já é um problema, porque se você vender um negócio a 250k, você sobrecarrega a sua operação quando você tiver um projeto de 250 e um de 500. Sobrecarrega, vai dar merda, certo? Aí o seu lucro diminui ainda mais. Então você tem que ter um mínimo, valor mínimo de projeto. E você vai passar 3 meses sem vender nada. Talvez você comece o ano já com um projeto, em março você consiga outro, em junho você consiga outro, entendeu? Em setembro você consiga outro, em dezembro você consiga outro. Pode ser que isso aconteça. E é o melhor cenário. Mas a gente sabe, na prática, que não é bem assim. Então, se você vai pegar 4 projetos no ano, cara, se esforce para pegar um em janeiro, um em março, um em junho, um em setembro e um em dezembro. Não faz doideira, entendeu? Agora, se você começar a pegar o seu primeiro projeto em fevereiro, ou se você conseguiu o cliente em janeiro, mas só fechou em fevereiro, significa que você passou um mês sem faturar. Ou seja, você perdeu 166 mil reais, certo? 2 milhões dividido por 12, você perdeu um mês. Então, cara, é uma dor de cabeça, assim, bizarra, brutal. E a exigência desses projetos, ela é grande também. Porque nesses projetos você não está fazendo uma entrega gráfica, você está resolvendo um problema. Essa é uma diferença grande dos projetos maiores. O cara te contrata para reduzir o churn da empresa dele, para fazer com que a empresa dele seja mais lembrada, para reduzir a objeção de concorrência. Então o seu projeto inteiro é desenhado em torno disso. Você altera a identidade visual, altera o território de palavras, você altera a comunicação não verbal, entendeu? Você vai mexer na trilha de vídeo, na trilha que o cara vai usar no vídeo institucional dele para gerar esse efeito. Se no final do projeto você não consegue medir esse efeito, ou você mediu esse efeito e ele deu errado, o seu projeto deu errado, mesmo que a entrega gráfica seja ótima. Então o risco é muito maior também. Cara, é uma dor de cabeça, entendeu? Talvez você seja a pessoa certa para passar por essa dor de cabeça, mas talvez não. Talvez você não queira isso, talvez isso não seja bom para você. Então, esse vídeo ele serve mais para te dar esse panorama, para te trazer o lado ruim desses projetos de 500k, de 200k, e te fazer pensar um pouco sobre isso. Talvez você não queira isso. Às vezes é melhor você fechar 2 projetos de 20 mil. Cara, 40 mil você toca sozinho o projeto, reinveste 10 mil na empresa e põe 30 mil no seu bolso todo mês. Às vezes é melhor isso, você vai ter mais paz, você vai ter mais tranquilidade, você vai ser mais feliz fazendo isso, do que querendo projetos enormes, massivos, que vão sugar toda a sua vida, que vão te obrigar a trabalhar com outras pessoas, que vão te obrigar a frequentar lugares que você não quer frequentar, a ser uma pessoa que você não quer ser. E talvez isso seja vender, digamos assim, ganhar o mundo e perder a sua alma. Tá? Então considera, às vezes você é essa pessoa, e se você é, tudo que eu falei nesse vídeo vai ser só um ponto a mais que vai fazer com que você queira buscar esse objetivo. Eu posso fazer um vídeo, inclusive, sobre o lado bom de projetos maiores, né? Eu acho que seria um tema interessante. Mas enfim, fica para o próximo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você quer aprender a vender design comigo, se você quer aprender processo comercial, se você é um designer que tem uma qualidade boa de trabalho, mas não consegue ganhar bem por isso, clica aqui na descrição, conheça a nossa escola, o Comercial Criativo, a gente se vê lá dentro.